Olá, pela TV Assembleia, nós estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Hoje no Ponto de Vista, o nosso entrevistado é o empresário Francisco Ferro. Francisco Ferro, empresário com várias atividades no nosso estado, de repente surgiu como presidente do CSA. Foi como o esporte, o futebol conheceu Francisco Ferro. Após um período como presidente, o Ferro saiu do CSA seguiu o caminho, Ferro sumiu do futebol e agora reaparece. Ele é presidente do FF Esporte Futebol Clube, que tem, segundo ele mesmo diz, como principal desafio, revelar atletas e transformar cidadãos. E é Francisco Ferro que está com a gente hoje aqui para conversar sobre tudo isso. Francisco, é um prazer recebê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não sem antes, como sempre, relutar um pouco, não é? Não, mas faz parte do meu perfil, mas um convite vindo de sua parte, eu, com certeza eu não deixaria, jamais me furtaria, e agradecendo o espaço. O Francisco, antes de chegar ao CSA, você tinha múltiplas atividades aqui na cidade, no estado, não era, Francisco? Eu mexia no ramo da carne, eu mexia no ramo de escolas de inglês, de idiomas, e tentava fazer minha vida desse jeito, até adentrar no nosso querido Azulão. Como é que você chegou no CSA? Vamos recordar um pouco que às vezes o torcedor, como você é meio avesso à entrevista, né? O torcedor pode estar, esse cara foi presidente do CSA mesmo, não é? Como é que você chegou à presidência do CSA, Francisco? Na realidade, em uma reunião que teve no Hotel Enseada, e até eu brinco com esse meu amigo, Marco Roberto, que era corretor, e nessa reunião surgiu essa situação dele, ele citou o meu nome e eu fiquei meio esguio da situação, mas depois eu vi tantas pessoas envolvidas e vislumbrei uma situação de tirar o Azulão de uma situação que vinha. Então eu digo, bom, eu acho que se eu administro várias empresas, um clube também deve ser gerido como empresa. E topei o desafio e assim fui ao CSA. Mas aí, o que você vislumbrava em termos de apoio, de trabalho e também as dificuldades que você sabia que existiam no CSA, isso era muito distante da realidade que você encontrou? Não, com certeza. Eu não sou hipócrita. Eu sabia que o CSA estava numa situação muito crítica. Eu não sabia, é como diz a história, eu não sabia o tamanho do problema. Mas eu fui sabendo que realmente o CSA, naquele momento, ninguém tomou a iniciativa de assumir a presidência, porque o CSA não tinha nada. E assim eu fui com um desafio verde no futebol, eu não entendia dos bastidores do futebol, dentro do contexto futebolístico de clube. Sim. Mas eu achava que seria igual a gerir uma empresa, e não é. E lá realmente a gente viu que as coisas não é da maneira que a gente vislumbra como empresa. Então, infelizmente, eu passei, o CSA, como você acabou de dizer, o CSA seguiu e eu segui também. Os dois seguiram em caminhos diferentes. Mas qual é a principal diferença de administrar uma empresa e administrar um clube de futebol? Você hoje administra um. Não é? Mas esse é, digamos assim, seu. O CSA é um clube centenário. Qual era a diferença principal? Você disse, pensei que era administrar uma empresa e não era. Na realidade, a diferença é porque quando você é gestor de uma empresa privada, você tem, você está, vamos dizer, como um gestor, você está num topo, de onde de cima para baixo você administra os demais, os delegados. E na minha concepção seria o seguinte, o presidente com os delegados tocar o barco e administrar. Mas infelizmente no clube não era essa situação e existia muitas opiniões, muitas cabeças e às vezes a gente ficava meio perdido porque tentava fazer uma situação onde na minha óptica era a situação correta e na visão de muitos não era. Então eu preferi, como dizia a história, deixar que os outros tocassem. E hoje o CSA está vivo, continua aí. E eu
seguir a minha vida. Agora, esse colegiado de opiniões divergentes, ele é muito nocivo ao futebol mesmo, Francisco? Eu acho que é o seguinte, o clube, ele precisa de pessoas que gerenciem o clube como empresa. Eu acho que o clube, como eu hoje faço no FF Sport. O FF Sport, como você bem frisou, o clube é seu. Mas eu não tenho o clube como meu. Eu tenho o clube como uma empresa em geral. Obviamente, o clube hoje é gerido por mim e toda a direção são parentes meus, são amigos, tudo, que buscaram um meio de, vamos dizer, me direcionar, nos ajudar, mas continua da mesma jeito. O Ferro está lá, gerindo o clube como uma empresa. É hoje o que eu faço no FF Sport. Coisa difícil de você fazer num clube de grande torcida. Muito difícil. Até porque a torcida quer título. E eu vejo, às vezes, como algumas pessoas que já passaram... Vou citar aqui um nome, não sei se posso. Sim, mas pode. O Euclides Melo. É um presidente que entrou no CSA e fez o que deveria fazer até hoje. A base. É onde o CSA vai ganhar dinheiro, é onde o CSA vai revelar jogadores, é onde o CSA vai vender jogadores e é onde o CSA vai sobreviver com a base. Não adianta estar trazendo jogadores vividos, beleza, traz, mas o título vai tirar o clube dessa situação, desse marasmo? Aí é a pergunta. Eu me recordo, o Euclides Melo foi presidente do CSA e no dia 94. De uma decisão de um campeonato, o time era exclusivamente de jogadores do CSA, feito lá. É isso que você fala. Agora, ô Francisco, você em determinado momento, hoje a gente conversando, antes de chegar aqui para a entrevista, você falou assim, quando o pessoal via, vamos falar sobre futebol, vá procurar o vice-presidente de futebol. É outra coisa que a gente vê muito, né? O jornalista, o repórter que está à busca da notícia, não é? Ele procura e sempre acha alguém disposto a colocar a boca no microfone ou dar entrevista para o cara do jornal ou a cara na câmera. Embora não seja a área dele. O jornalista quer saber sobre contratações, aí pergunta ao vice-presidente de futebol, ao diretor de futebol, ao presidente, a qualquer um. E eles todos respondem. Isso também é complicado? Também é errado? Na realidade, na minha época, até os próprios vice-presidentes questionavam, não, presidente, você tem que dar entrevista, você é o presidente do clube. Mas eu acho o seguinte, se a gente tem uma visão de empresa, se eu sou presidente do clube, eu tenho que gerir o quê? O clube em geral, em dívidas, procurar solucionar dívidas vincendas ou vindouras. Mas se eu tenho um vice-presidente de futebol, eu vou falar de futebol, eu vou estar tirando o poder do que eu dei ao vice-presidente de futebol. Por isso que muitas vezes as pessoas me procuravam e digo, não, falar sobre o quê? Futebol. O vice-presidente é aquele ali. Ele é que vai lidar. Não, mas eu quero ouvir. Não, mas aí eu vou atropelar. É ele. E eu sou meio avesso a essa questão de entrevista. Nunca gostei, mesmo empurrado, às vezes, pelos vice-presidentes, mas eu sou meio de fazer as coisas caladinho, calado, no meu jeito, que dá muito mais resultado. Agora, quando você saiu do CSA, você pode dizer que deixou o CSA melhor, pior ou igual do que você encontrou? Porque essa é uma pergunta que certamente todos já devem ter feito. E você também deve ter ouvido respostas das mais diferentes possíveis. Eu tenho a convicção que deixei o CSA muito melhor do que eu recebi. Porque, na realidade, quando eu entrei, todos sabem, o CSA tinha 5 folhas atrasadas. 5. E quando eu entrei, eu fui buscar uma situação, fiz com o doutor Alexandre uma auditoria para ver até a situação do CSA, não para ir à caça às bruxas, que isso não ia me contribuir em nada, porque quem passou pelo CSA, passou, como eu já passei pelo CSA, é passado. Eu não iria buscar problemas, eu iria saber, que é o que eu gosto sempre, quando que eu entrei no CSA, o que é que o CSA era, e quando eu saí, o que é que o CSA fez, ou eu deixei. Nunca fiz questão de que ninguém tocasse no meu nome como se eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu, infelizmente,
coloquei uma quantia muito significativa no CSA, onde foi uma das percussoras para questão de família, que você sabe que família sempre, quando toca em desviar o dinheiro que era da família para uma situação diferente, um clube dói. De futebol, principalmente. Dói. Né? E eu, quando saí no CSA, o CSA ficou só com 13 mil reais, lembro como hoje, que até passei em cheques da empresa, falei com um prefeito, que é conselheiro do CSA, disse, olha, eu sei que eu não vou ser presidente do CSA, não vou me reeleger e nem vou brigar para gastar mais dinheiro desse jeito. Se ninguém tem interesse, eu saio do lugar e vou embora. Agora, com certeza, o CSA foi beneficiado, porque eu até quando saí do CSA, peguei toda a documentação vasta, que aqui de antemão agradeço até o Maurício Firmino, que foi o que me alertou muito, porque era dinheiro muito que era tirado das minhas empresas para ser posto no CSA, e ele me alertou, peça recibo. E eu digo, não quero, nunca vou cobrar do CSA, nunca vou para Nilcan dizer que botei isso ou aquilo, nem cobrar da instituição. Não, mas é peça. Foi a minha sorte. Então eu peguei, tenho alguns documentos, deixei, quando eu saí do CSA, fui ao Guimarães, ao Antônio Guimarães, levei toda a documentação, até ele brincou quando ele disse, que é isso, presidente? Tanto papel, eu digo, a documentação do CSA, é o que eu fiz do CSA. E deixei lá as cópias, falei, e a própria rádio disse, quem tiver alguma coisa contra o presidente Ferro, a pessoa Ferro, jamais, mas o presidente Ferro do CSA, se alguém da diretoria, torcedor, seja qual for, que achar que eu fiz alguma coisa errada, que às vezes o juízo de valores é invertido, a hora é essa. Porque depois que eu sair daqui, eu não quero saber mais de questionamento, a não ser que me questione juridicamente, eu vou estar com os documentos para provar o que fiz e o que não fiz. Você falando aí agora, me veio aqui à mente uma pergunta, né? Era uma pergunta, mas essa você já respondeu, que botou dinheiro lá dentro. É possível o cara ser presidente de um clube como o CSA e não gastar do dele, Francisco? Muito difícil. Na situação de hoje, muito difícil. Muito. Porque eu ouço muitas vezes torcedores dizer, aquele cara vai ser presidente, aquele cara não tem dinheiro. É preciso ter dinheiro. Não, eu acho não. Mais uma vez eu cito o presidente Euclides Melo, que ele disse, uma vez ele me falou, para ser presidente, não foi a mim que ele falou na rádio, não sei, para ser presidente do CSA tem que ter nome, prestígio e conhecimento político. E realmente, eu tive a certeza que realmente isso é necessário no CSA. Prestígio? Nome, prestígio político. E realmente, é o que move o mundo hoje, é a política, quer queira ou não, né? E uma pessoa que não é político, ele tem uns entraves, como eu tive. Eu não sou político, mas, graças a Deus, eu não tenho que questionar essa questão de política, porque aprendi que a política também tem que estar envolvida no clube. Não tem jeito. Sem um conhecimento político, como o ex-presidente Euclides falou, realmente é difícil mesmo você tocar um clube de massa que é o CSA. Muito difícil. É complicado. Agora, Francisco Ferro, o CSA vem aí de um período sem títulos, perdeu recentemente o Campeonato Alagoano e até a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro com que ele contava, ficando atrás do Coruripe, do Muricy, do CSE. E agora o CSA cuida de elegeu um presidente, elege um presidente novo, que é o Roberto Mendes, para substituir Jurandir Torres, que demorou pouco à frente do CSA. Rafael Tenório, que faz parte da diretoria como vice-presidente financeiro, disse que o CSA só tem um caminho, não brigar por título durante 2 anos, pelo menos, de 2 a 3 anos, para poder se refazer e depois voltar a ser grande. A sua receita é parecida com a dele? Você acha que o Roberto Mendes tem condições de ser o presidente que o CSA precisa? Você vai responder daqui a pouco. Eu vou fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, Francisco Ferro, empresário, presidente do FF Esporte Futebol Clube, nosso entrevistado, vai vir com a resposta aqui na TV Assembleia. É só 1 minuto e nós já voltamos.